tarde, gente. Cadê o trem? Tá aparecendo aí ou não? Ah, o rapaz vai mexer lá? É? Sobreviventes do evento. Muito obrigado pela presença de vocês. Porra, já tenho 34 minutos, é isso? É o tempo do sorteio? Poderia ser o para o ímpar antes. Vamos lá. Gente, eu vou falar sobre microserviço. Na verdade, vocês vão ver durante o assunto que eu não vou falar sobre microserviço. Primeiro, eu tenho que falar para vocês que ano passado eu fiz uma apresentação sobre microserviço, aqui nesse mesmo evento, e era tipo aquele cara que pula na piscina gelada. Ele fala, vem gente, vem que tá gostoso, tá quentinho. Hoje, eu não vou falar sobre o que é uma API, sabe quando você vê um artigo, aquele quadradinho do Fowler? Eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o lado ruim que a gente já passou com microserviço. A gente vem tentando adotar isso em algum cenário ideal. Eu acho que alguns pontos podem ser úteis para vocês. Eu espero que realmente seja. E, para começar, a gente tem que fazer um alinhamento de teoria, do conceito. Então, a primeira pergunta que eu vou apresentar para vocês é, eu preciso de microserviço? É esquisito ler microserviço desse jeito, né? Eu preciso disso? E aí, a resposta é muito simples. Como que você faz para descobrir se você precisa de microserviço? Muito simples. Vai no Google Trends, vocês já viram ou não? Onde você vê a tendência da busca e a busca no decorrer do tempo. Esse é o interesse pelo termo microserviço no decorrer dos anos. Nós temos desde 2005. Dá para observar nesse ponto aqui, que em 2014 a busca por microserviço aumentou muito. Está aí. Você precisa. Se tem gente buscando, deve ser bom. Então vocês podem adotar isso com a maior facilidade do mundo. Mentira, tá? Pelo amor de Deus. Microserviço tem um porém muito grande. As pessoas começaram a adotar isso de uma certa forma. Nossa, vamos lá, microserviço, eu quero estar na moda, eu quero estar na moda. O único porém é que microserviço não é algo novo. E aí eu vou explicar para vocês por quê. E aí eu vou entrar em 9 pontos, aliás, 8 pontos, que eu julgo importante, que eu gostaria de ter ficado sabendo antes de começar essa loucura. Tá bom? Primeiro, o conceito de microserviço. Esse é o conceito de um rapaz que entende um pouco, que é o Martin Fowler e o James Lewis, sobre microserviço. E tem 4 itens aqui grifados. O que ele diz é o seguinte, de uma forma resumida, o microserviço é um estilo arquitetural, uma abordagem, onde a gente tem uma aplicação dividida em vários serviços, onde ele tem um próprio processo, isso é bem importante, ele é construído sobre alguma coisa baseada no negócio, ele é independente. Então, são 4 itens que eu gostaria de deixar claro para vocês, que são os fundamentos desse microserviço. Tá? Eu não vou falar mais que isso sobre a teoria, mas o que se reflete na prática. Primeiro, a gente tem em microserviço contextos muito bem definidos. Isso, básico de um microserviço. O que eu estou falando com um contexto muito bem definido? Eu vou entrar em detalhe. O microserviço tem um propósito. Esse propósito tem que estar claro, tem que estar distribuído entre a sua equipe. O segundo ponto que ele fala é que ele roda no seu próprio processo. Ele está completamente isolado de qualquer interferência de outros processos. Aliás, de outros códigos ou de outras lógicas. Ele é focado no negócio, e isso é muito importante. E, por último, mas não menos importante, ele é independente. Todo o seu processo é independente. Tá? O que isso aqui quer dizer? O que responde o primeiro item? Eu preciso de um microserviço? A questão básica dessa primeira pergunta, super simples, é se você tem um desafio que não se refere a esses 4 itens, você não precisa de microserviço. Você, apesar de ter sido um daqueles caras que pesquisou o microserviço, não há necessidade de ter a complexidade que o microserviço traz, tá bom? O microserviço é muito complexo, e aí tem um porém da parte técnica. É muito fácil desenvolver um microserviço. Só que desenvolver é um ponto. Você resolve 2 problemas, você cria outros 50. E eu vou tentar mostrar aqui o que a gente passou. Tá? Então, preciso de microserviço? Só se eu preciso evoluir minha aplicação de uma forma diferente, de uma forma específica para cada um dos tópicos, se eu consigo fazer isso de forma isolada, se eu tenho essa necessidade de ter essa evolução de forma isolada. Esse é o principal ponto. E se eu tenho a cultura de manter soluções baseadas no meu negócio, no meu domínio, aplicadas no código. Tá? Isso também é bem importante. E aí vamos entrar em detalhes mais interessantes. Primeiro ponto. Rapaz, deu um negócio aqui. Espera aí. Foi. Vamos lá. Já vai.
beleza. Vamos lá. Aí o primeiro desafio que vocês têm. Primeiro, como que eu defino o que é micro? Cara, vocês já viram a definição de micro? A definição de micro é essa. Ela nos remete a uma coisa extremamente pequena. E aí está a primeira pegadinha de microserviço, que tem pegadinha pra caramba. Quando a gente fala em microserviço, a gente imagina que a gente tem que criar vários serviços que fazem uma coisa só. Cara, é dar um tiro no pé tão grande, tão absurdo. Então, eu não gosto da definição de microserviço. Tá? Essa é uma opinião minha. Eu não gosto da definição de microserviço. Eu gosto da definição de serviços baseados em alguns critérios que a gente tem. O micro nos traz uma pegadinha muito grande em relação ao tamanho do que a gente tem que fazer. Quanto mais serviços a gente cria, maior é a complexidade do que a gente tem. Então, para mim, esqueçam a definição de microserviço e se baseiem em contextos onde eu tenho fronteiras bem definidas da minha aplicação. E a minha sugestão para criar um microserviço é se baseiem em contextos funcionais, em fronteiras muito bem definidas, e o DDD pode nos ajudar muito nisso. Essa é a missão, que tem uma relação muito forte do DDD com o microserviço. Eric Evans tem feito palestras agora de microserviço relacionando com o DDD. Bounded Context é um conceito do DDD que se aplica muito. Deixa claro aquilo que seu microserviço tem que fazer. Ele tem que resolver uma questão de negócio. Ele não tem que fazer mais que isso. Mas ele não tem que ser tão granular, onde a gente tenha diversos pontos espalhados para resolver um desafio do negócio. Então, aquele item que o Martin Fowler colocou, de eu tenho que ter um contexto funcional baseado em alguma coisa de negócio, ele é muito importante para definir esse contexto. E quando a gente está falando de contexto, a gente pode falar de diversas coisas. Nosso contexto, lá na Nova, é um contexto amplo, relativamente amplo. Essas são algumas APIs que a gente tem. Hoje a gente tem mais de 20 APIs espalhadas na nossa solução, e aí tem alguma delas. Só para dar uma ideia do que é um contexto funcional, quando a gente fala de preço em e-commerce, é que preço em e-commerce parece alguma coisa muito simples, né? O preço, para nós definimos como contexto funcional, e eu vou explicar depois como. Então, o preço é um contexto, e isso, para mim, é uma API. Os recursos que essa API está expondo, aí são diversos, a gente tem alguns, assim, não tantos, que chega a ser algo muito complexo, mas isso é um contexto. Então, assim, eu não fiz um serviço baseado, me dá o preço atual, me dá o preço com desconto, me dá o preço. Não, me dá o preço de venda, é isso que eu preciso. Então, a nossa solução, o nosso contexto funcional é muito importante no nosso desenho, porque define como isso evolui, como que isso é trabalhado na infraestrutura, como que as equipes trabalham. Então, ele não é tão granular, tão micro, quanto o micro nos dá a sensação de que tem que ser. A gente tem APIs que parecem ser muito grandes, como catálogo, ou marketing B2C, marketing B2B, mas que também, na prática, quando a gente faz a decomposição funcional, quando a gente traz um negócio para dentro da API, a gente vê que, na prática, isso não é verdade, não é tão grande quanto a gente imagina. Então, como que a gente chega numa definição de qual é o nosso contexto da nossa API? Aliás, essa é a figurinha de várias APIs que a gente tem, tá? Não são só essas aí. Mas já são muitas. Então, a gente tem corporativo e tal, e cada um desses tem uma infraestrutura própria e tal, mas eu vou entrar nesse aspecto também. Primeiro, e aí vem a primeira confusão, né? Como que eu defino o que a gente, na Nova, o que a gente julga como adequado e tem julgado como adequado para definir a nossa abordagem de microserviço? A gente usa patterns de SOA. É estranho, né? Porque, às vezes, a gente vê na literatura, mas acho que não mais, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente fala assim, eu não vou fazer aqui em microserviço ao invés de usar uma coisa mais complexa como SOA. Não tem absolutamente nada a ver. Tá? Então, a gente usa design patterns para fazer, na ordem, entender o que o nosso negócio tem de desafio, realizar essa decomposição entre esse macro problema, a gente consegue quebrar em problemas menores. Esses são os desafios que eu tenho que resolver. Eu tenho que conseguir identificar como eu encapsulo esses problemas no meu serviço. Eu tenho que identificar quais são os contextos agnósticos, quais são os serviços que eu posso distribuir num repositório corporativo de serviço, que podem ser utilizados em diversos contextos, e não naquele contexto específico que seria o não agnóstico lá no final da lista. Tá? Como é que eu faço a abstração daquilo que não é negócio? Como é que eu faço a abstração de uma API que é de mensageria, de log? Como é que eu trabalho isso dentro de uma camada de serviço? Então, esse processo, e exatamente nessa ordem, é o que a gente utiliza para definir os contextos funcionais do que a gente tem dentro das APIs. Tá? De
Depois a gente consegue entrar no detalhe aqui nas perguntas, mas de teoria, tá? É isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Agora, vamos no lado ruim da coisa. Primeiro ponto de defesa de um microserviço. Aí o cara fala assim, rapaz, eu li lá que eu posso usar qualquer tecnologia que eu quiser para os cenários que eu tenho. E isso, legal, é verdade, tá? Não é mentira, não. Então, por exemplo, naquela API de preço que eu citei, a gente usa... Até estou curioso do rapaz que falou antes, por que ele não usa mais Mongo? Fiquei meio preocupado, eu quis tirar quase o Mongo. Eu vou tirar o Mongo daqui, né? Vai que o pessoal comenta. Mas, assim, o que a gente utiliza na API de preço? Contexto. Uma API exposta em .NET, ainda .NET Full. Quantos de vocês trabalham com .NET aqui na empresa? Tem bastante gente ou não? Pô, tem bastante. Uma API exposta em .NET. Tá? A gente tem MongoDB, a gente tem SQL. Aliás, o Mongo faz parte de um cenário bem amplo dentro da nossa solução. SQL Server, e a gente tem um Redis para cache distribuído. Esse é um cenário de preço. Essa API, hoje, ela tem, eu posso falar em centenas de milhões de requests por dia. Essa foi a solução que a gente encontrou como solução ideal para responder isso num tempo pequeno de resposta. Aliás, o tempo pequeno de resposta é relativo. Vou entrar nesse ponto também. Mas a nossa API, por exemplo, de busca, e aí bate com o que a gente ouviu, a gente utiliza Solr. A gente utiliza Solr internamente exposto com uma outra linguagem de programação. E a nossa API de mensageria, a gente utiliza um outro recurso chamado Kafka, mais o Mongo dentro desse cara. E a gente tem muito ganho por fazer isso, muito ganho. Mas a gente tem um desafio absurdo. O primeiro ponto de desafio aqui, a primeira preocupação que a gente tem é, nós temos normalmente uma equipe, ou equipes, que conhecem tecnologia, alguma tecnologia prévia, então a gente tem que considerar a curva de aprendizagem para isso aqui. Então, é lindo pensar assim, mas a gente não sabe, por exemplo, trabalhar com a infraestrutura do Kafka, quando a gente começou a trabalhar com Kafka na mensageria. Então, são desafios que eles vêm acompanhando essa questão de ter várias tecnologias e esse isolamento. Mas a gente utiliza isso na prática e a gente tem ganho. E aí eu posso confirmar para vocês, a tecnologia tem impacto na conversão. E esse é um ponto muito, muito importante. Por quê? Se eu tenho a melhor solução para o recurso que eu procuro, eu vou ter uma melhor conversão. Não faz sentido eu ter uma busca baseada em alguma coisa que seja simples, ao invés de ter um recurso como o Solr, bem trabalhado com as suas, não tantas, mas com as suas customizações ao redor, se isso vai impactar a minha conversão. Então, a minha recomendação para esse item 3 é, se eu posso utilizar tecnologia diferente, você pode, deve, vai ter um ganho, mas é preocupante. Não é barato você ter mão de obra tão diversificada assim. Infraestrutura, a gente não sabe esses pontos que são extremamente complexos no volume de um e-commerce, qualquer que seja o volume, mas no volume da Nova, por exemplo, a gente tem um desafio muito grande. E encontrar gente no mercado também não é a coisa mais fácil. Então, assim, tem um desafio, é muito positivo e é super recomendado. A gente utiliza muito mais tecnologia que isso dentro da nossa stack. A gente tinha esse receio, a gente percebeu que isso tem um ganho que realmente compensa ter esse desafio da questão técnica. Tá? Vamos lá. E aí entra, beleza, então tá, então vou usar um monte de tecnologia. O que eu preciso ter de cuidado no desenvolvimento? O ponto básico, o ponto-chave para você cuidar do desenvolvimento do microserviço, primeiro, a gente não tem que criar microserviço para resolver problemas de tecnologia. A gente tem que resolver problemas de negócio. A gente tem uma tendência, quando a gente mexe com tecnologia, a criar contexto onde a gente fala assim, eu vou criar um contexto, um serviço que acessa a base. Eu vou criar um outro que acessa o cache. Eu vou criar um outro que... E aí tentar encapsular isso. Essas separações físicas são muito ruins dentro do nosso cenário de microserviço. Tá? O microserviço, a base dele é resolver problemas... Aliás, o serviço, a base dele é resolver problema de negócio. A gente tem que primeiro filtrar o negócio, identificar o que daquela resolução, daquele contexto, a gente tem como utilitário e dele isolar uma solução. Mas não partir de uma solução de microserviço para resolver problemas técnicos. A maioria das nossas APIs, elas se resolvem sem separação física, ou seja, você faz um request e com um request só, você vai resolver o seu problema. Então, a gente, na maioria dos contextos, a gente não tem mais de um request HTTP realizado via contextos funcionais diferentes. Tá? Isso é bem importante no nosso contexto de performance. Um outro ponto muito importante, e aí eu vou dar um exemplo bem negativo que a gente passou, é a performance. É muito ruim pensar na performance como tempo de resposta. Veja só. A gente publicou uma API recentemente
que tem muito request, mas muito request mesmo. A gente está falando também de milhões de requests por dia, a medida por segundo ela varia muito. Então, por dia, milhões de requests. Nosso request em teste de carga, todos os testes que a gente fez, eles estavam girando em torno de 4 milissegundos. Veja, 4 milissegundos não é um tempo de resposta muito bom, mas 4 milissegundos, para nós, naquele contexto, era um tempo de resposta que estava adequado. E aí a gente subiu esse cara para a produção. Deu mais ou menos... sem brincadeira, a gente falou em 2 minutos. Todos os servidores toparam. Todos. Aí você começa, rapaz, a gente fez o teste, a gente documentou, a gente comparou nos ambientes de QA, a gente gerou diversas ferramentas e tal. Como é que esse tempo de resposta não está adequado? A gente usou tanta estrutura síncrona interna nesse serviço, que os 4 milissegundos ocupavam um percentual de CPU absurdo. Então, cada request ocupava um percentual de 10%, de 15% de CPU para tentar se resolver. Logicamente, isso não durou nenhum tempo. Foi o warm-up da aplicação e um abraço. Aí, claro, que são momentos de alegria, né? Vem todo mundo dar os parabéns. É muito legal. Gente, é aprendizado, não tem como. Então, assim, performance não é tempo de resposta. Tempo de resposta, CPU, memória, e isso também não é de serviço. O ponto que tem que estar atento é, a gente às vezes se prende a, cara, mas pô, estou conseguindo responder em 2 milissegundos, legal pra caramba, show. E aí, o que você está consumindo por baixo, tá? Então, a performance não é o tempo de resposta, e eu vou mostrar como que a gente mede isso também, tá bom? E aí, cache. A gente utiliza cache para tudo, tá? A gente gosta de cache. Todo mundo gosta de cache. Utilizem cache. A gente tem 3 soluções de cache dentro da nossa estrutura. Tá? A primeira solução é um componente só, mas a primeira solução a gente usa cache em memória. E a gente usa muito. Tá? A gente usa cache distribuído através do Redis, ou Redis, como vocês quiserem falar. E a gente usa um cache global porque a gente tem várias bandeiras. Eu não apresentei a nova, mas a nova é Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, Barateiro, Discount. Tem vários sites que a gente cuida. E aí a gente tem um cache global, quer dizer, uma informação corporativa, ela não tem que existir só para o Extra. Ela tem que existir para o Extra e para o Ponto Frio. Então, eu tenho um cache global, site e local, que a gente chama. Tá? E a gente usa isso muito. E sem isso, a gente não conseguiria entregar nunca uma solução performática. Eu acho que vocês sabem muito bem disso, e a gente usa o Redis para fazer essa entrega. Tá? E o último ponto para desenvolvimento, também, em minha opinião, provada lá no nosso cenário, é responsabilidade do desenvolvimento, realizar os testes. Aliás, vamos trocar essa frase. Responsabilidade do desenvolvimento, entregar a coisa certa. Entregar a coisa certa exige teste. E não adianta falar que você testou de forma unitária ou que fez um teste legal, porque o nosso cenário de carga é muito importante. Tá? Então, quando a gente fala de teste, a gente está falando de teste para valer. Assim, não é brincadeira. Assim, se tem uns caras que entendem de teste aqui, os caras, rapaz, é impressionante como a gente dá um bypass, às vezes, num teste estruturado. Tá? E como é que a gente testa lá na nova? Como é que a gente faz isso acontecer lá? Primeiro, no nível de desenvolvimento, a gente define uma meta de cobertura de código, de teste, da cobertura do teste unitário. Tá? A nossa meta hoje é de 80%. A gente, não quer dizer que a gente consegue bater isso sempre, mas é uma meta. Tá? É impossível alcançar uma cobertura de código de 100%, não faz sentido. Então, não adianta também ter um sonho de 100%. Então, a gente tem, esse é um exemplo de uma das APIs, a gente tem cobertura de 87% da nossa API. E aí que vem um lado bom de você ter trabalhado da forma estrutural lá do começo, bem. Por quê? Você tem seu contexto funcional bem definido, você sabe o que você tem que fazer, então não tem por que não aplicar o teste unitário, a não ser o próprio conhecimento da abordagem mesmo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, básico. O teste unitário, a gente consegue colocar e consegue manter isso de uma forma bem bacana. Isso vai ser útil lá na frente, na parte do deployment. O segundo teste que a gente tem uma solução legada lá de 2009, solução que era muito adequada, e vem sendo, né, muito adequada, mas a gente tem que ter o trabalho da migração, o cenário mudou. E quando a gente fala de migração, por exemplo, a publicação de uma API de preço, a gente está falando que tem um site que funciona, que vende absurdamente por minuto de preço, e que eu estou colocando uma nova API de preço no ar. Cara, isso é um risco absurdo. Assim, é um negócio... Eu lembro quando a gente discutiu a API de preço, para quê? Não, você está maluco? Não, rapaz, vai mexer no preço. Aí, quando cai, né, dá aquele sucesso. Né? Então, a gente usa Phantom, JS, ou qualquer outro recurso parecido, para fazer a comparação da navegação. Então, a gente tem versões do site rodando com ou sem a nova API de preço, a gente gera outputs, ou qualquer outro tipo de comparação do HTML, do DOM, por exemplo,
verifica os valores e dá um cara para olha, legal, essa versão sem API de preço é esse, e a versão com é isso aqui. Beleza? Beleza. Então, o Phantom JS, ou qualquer abordagem parecida, nos ajuda a fazer esse tipo de teste. Na migração do legado, cara, isso para nós é básico, é essencial. E o último, muito importante, é o teste de carga. Tá? A gente faz o teste de carga local, então a gente usa um JMeter da vida para disparar os scripts, e a gente também usa o BlazeMeter ou o load testing do Azure para fazer os testes na nossa solução de forma pública. Tá? Cara, sem isso aqui não dá. Assim, logicamente, o BlazeMeter ele é caro para a gente fazer isso, um tempo de desenvolvimento de QA. Então, você pode usar qualquer outra solução de teste de carga. Então, a gente vem usando isso aqui, básico, essencial. A gente já cometeu e já teve prejuízos por não executar isso aqui de uma forma tão correta e tão formal no nosso ciclo de desenvolvimento. Tá? Então, o teste não é brincadeira de uma API e é muito necessário. Eu sei, todo mundo sabe disso, não é novidade. Mas eu acho que a abordagem de microserviço ela deixa transparente muito mais coisa. Então, você abrir mão de um teste é realmente pedir para ter uma surpresinha lá na frente, e ela não é muito agradável. Né? Cara, e aqui é a parte que eu acho mais sensacional de microserviço, a parte de monitoramento. Não tem como desenvolver e ter uma abordagem de microserviço sem um monitoramento estruturado. E, para isso, existem inúmeras coisas para a gente fazer. Você pode ter soluções caras e pagas, aliás, caras, né? Dyna3, num nível mais Enterprise, New Relic, Dynamics, Web Insights da Microsoft, os Zabbix. Você pode usar várias coisas aqui. O importante é você entender o que a sua aplicação está fazendo, o que a gente mede em contrapartida de lá dentro. Esse aqui é um dash do Dyna3, tá? Que a gente monitorou um serviço num espaço pequeno. O que a gente vê nesse dashboard aqui? Primeiro, a gente vê o número de requisição, a gente vê o tempo de resposta, a gente vê o nível de CPU, quantas threads a gente está trabalhando, as falhas, comportamento da memória. A gente vê absolutamente tudo que tem relacionado àquele serviço em execução. Então, a gente coloca em vários servidores que estão com aquela execução daquele serviço, o que eles chamam de agentes, e a gente captura tudo. Sem isso, a gente não consegue trabalhar com microserviço. E não é brincadeira. A gente consegue chegar no nível de entender, e aí eu vou falar para vocês por que esse tempo de resposta está alto, o tempo de resposta de um conjunto de chamadas de uma API. A média nesse período aí, a média das requisições estava gerando em torno de 4 milissegundos ou 5 milissegundos. É um tempo que nos atendeu, aliás, nos atende na maior parte do tempo, mas a gente já fez uma otimização para baixar isso ainda. Tá? A gente ainda está buscando recursos para otimizar a nossa requisição. 3 milissegundos não é uma coisa muito boa na maioria dos cenários, no nosso volume de informação, mas acredito que num outro cenário um pouco menor, com certeza vai atender. Tá? Então, se a gente clicar nesse cara, a gente consegue ver, inclusive, qual método foi chamado, qual método foi mais lento. Cara, isso é muito necessário. Tá? Sem isso aqui, a gente não consegue, no âmbito do desenvolvimento, trabalhar com microserviço. Beleza? O tempo está ruim, eu tenho um de 7 milissegundos aqui. Dá para colocar aqui? Tem um de 7 milissegundos ali. Beleza. Um outro ponto muito importante que a gente usa muito, assim, o Dyna3 é bem ao nosso favor, é o Transaction Flow. O que isso aqui nos ajuda? Dá para ler? Não? Não tem importância também. O que isso nos ajuda? A entender... A primeira bolinha que tem ali é um web request, ou um usuário. A entender o comportamento de um web request no usuário, o que ele faz na minha aplicação, como ele se reflete. Então, ele vem numa aplicação que a gente tem de vitrine, ele passa para uma API, ele chama outra API. Entender esse fluxo é básico para a gente identificar oportunidades de melhoria. Tá? Então, por exemplo, uma API que chama outra API, que chama outra API, que chama outra API, é uma puta oportunidade de ganho. APIs que são chamadas 50 vezes no único request, mudando um ID de produto, também é uma oportunidade de ganho. Então, eu tenho que tentar evitar esse número de chamadas HTTP. Tá? Então, a gente usa esse Transaction Flow para ter essa visão bacana de como as coisas estão se comportando. E aí, 2 itens que não são exclusivamente de microserviço, mas que também pioram com o cenário muito. Primeiro, gerenciamento da API. Cara, você ter 20 APIs é pouco. Eu não vou ficar usando o exemplo de Netflix, né? Dificilmente a gente vai chegar no volume deles, mas
Se você facilmente vai chegar em 100 APIs, gerenciar uma API é muito complicado. Gerenciar 100 é impossível. Você precisa ter uma plataforma e a governança bem definida para trabalhar com essas APIs. Então, a gente está falando de versionamento, a segurança, a visualização, analytics. A gente está falando de algo que seja prático de trabalhar com essas APIs. Dá para começar sem isso? Claro que dá. Aliás, dá para começar sem nada, o que eu falei aqui. Mas, em pouco tempo, vocês vão perceber que é impossível trabalhar sem um gerenciamento de API. E aqui, a palavra correta, assim, que eu acho que é conceitual, é a governança. Eu tenho que ter a governança da minha API muito bem definida. Tá? Isso aqui não é um assunto muito técnico, é um assunto, uma definição que ela tem que ser feita, na minha visão de negócio, dentro da tecnologia, que é um assunto amplo demais. A gente consegue perder horas conversando sobre isso aqui, até porque tem questões filosóficas divergentes aqui. Mas um outro ponto que é totalmente técnico é o gateway. O rapaz que estava aqui antes, ele falou que eles têm um gateway no cenário deles também. O gateway, a API, é básico. Assim, a gente vai sentir a necessidade de um gateway assim que você receber um volume considerável de acesso. O número de APIs crescer. A gente vai concentrar os acessos, ter regras de acesso para suas APIs, throttling, ter as políticas de acesso, autenticação, segurança. A composição de mais de uma chamada de API, por exemplo, onde você tem várias APIs que compõem uma informação de negócio, vamos imaginar que esse cenário seja normal. Você pode criar um request só para resolver isso através de um gateway, orquestração. Então, tem vários pontos onde o gateway é muito necessário. E aí a gente tem também algumas opções. Tá? Tem bastante opção de gateway hoje em dia. Nós utilizamos a Sensidia na Nova, não nesse conjunto de APIs ainda que eu comentei aqui com vocês, mas no conjunto de APIs do Marketplace. E tem outras opções de mercado também que são boas. Esse, dá para ler? O quadradinho ali, IBM, Azure, WSO2 e Amazon. Beleza? Então, tem várias. Tá? Você vai no mercado que tem um monte. Vocês têm que fazer uma prova de conceito, testar e tal. Mas vocês vão precisar de um gateway. Não tem como fugir disso. E até deixa eu voltar. Esse cara aqui, ó, é um cara que é um dos caras que recebem mais de 100 milhões de requests por dia, tá? A gente fez uma loucura com esse cara. A gente subiu esse cara sem os requisitos de segurança necessários. Gente, tem bastante gente que visita o site, mas tem muito mais concorrente que visita o site. Se eles convertessem tanto quanto eles visitam, seria muito bom. Então, cara, na hora que você solta uma API que tem uma informação estruturada de preço, cara, os robôs vão bater, e vão bater muito. Cara. Então, você pode ter várias maneiras de segurança. Você pode ter um bot manager interno, ou de algum fornecedor. Você pode matar esse cara, falar, cara, eu não quero que você visite, mas tem bot que você quer que visite. Eu quero que esses caras conheçam a minha estrutura. Eu uso isso internamente, ou não faz necessário, não faz sentido fechar esse cenário. Tá? No Gateway, você consegue, por exemplo, falar, cara, número de requests por segundo que eu permito desse serviço é 5.000 requests por segundo. Cara, passou de 5.000, você recebe 419, você recebe uma mensagem de erro, você fala, cara, você não pode acessar isso aqui, você passou do limite, tá? E aí tem que tomar cuidado, logicamente, para um bot não interferir no seu funcionamento, mas com autenticação, com segurança, mas isso faz sentido ter, tá? Então, tem que tomar cuidado. O gateway precisa estar no seu projeto, não necessariamente ele precisa estar no primeiro momento, e isso é bem importante. Ponto 9. Não faz sentido, de novo, e a gente confirmou isso durante esse ano. No último ano eu falei isso, mas, pô, é bacana e tal, vai devagar e tal, mas não sei se é verdade, pula na piscina gelada. No ano passado, a gente não tinha ideia do quanto ir devagar com a API é importante. Então, a minha recomendação é, vá devagar, vá com calma, entenda o que uma API pode trazer de benefício. E se ele não trouxer um benefício claro, não vá para a API. Não seja um desses caras que ficam falando de API no Twitter, que acha legal e tal, bacana, mas que internamente sofre pra caramba. Então, a minha recomendação é a seguinte. A gente tem que fazer um projeto. A adoção de API ela é um projeto formal. Eu tenho que entender que em ponto eu vou ter um gateway, como eu vou gerenciar, quais são as tecnologias que eu quero ter, quais são os níveis de performance que eu quero adotar, e, principalmente, como eu vou monitorar as APIs. Não é fácil trabalhar com API.
Nosso amigo João Miguel, lá da Centauro, falou hoje, você resolve um problema, o Vitor, e cria 10. Não cria 10 problemas, é melhor falar desafio, né? Oportunidade. Você cria 12 desafios a cada problema que você resolve. E se você não tiver estruturado, pagar para ver, você vai pagar caro. Então, se você tem um mínimo de conversão, de request, você vai pagar caro e vai pagar isso em venda. Tá? Então, a minha recomendação é, faça um projeto, entenda o que cada um desses tópicos quer dizer, trace, principalmente, o ponto mais importante, desenhe a sua API da maneira correta. Resolva um desafio de negócio, não resolva um capricho técnico. A API não é para resolver um capricho técnico. E como eu falei antes, no ano passado, não adotem a abordagem do TDD. Vocês sabem o que é TDD ou não? Tensão durante o deploy. Cara, você faz essa viagem de querer publicar coisa pra caramba, aquela loucura, vocês vão se dar mal, cara. Estrutura o DevOps, faz as máquinas trabalharem de forma automatizada, tem a configuração automatizada, não trabalhe nada de forma manual. É uma estrutura complexa. O nível da equipe e da abordagem ela sobe pra caramba, tá? Então, não é fácil começar. Aliás, é super fácil começar. Não é fácil manter essa solução no ar da melhor maneira possível. Beleza? Pontos. É isso aí. Pontos simples, básicos, resumão de onde a gente se deu mal, performance, a gente se deu mal, falta de monitoramento, a gente se deu mal pra caramba, curva de aprendizagem, a gente leva em consideração, e o custo fica um pouco mais alto, mas a produtividade, lá na frente de uma solução legado, a produtividade de ter uma migração para a API é muito, muito, muito positiva. Tá? Então, só para fechar, se vocês tiverem uma aplicação que considere aqueles pontos iniciais, migrem, mas sabem que isso aqui é complexo e é um projeto. E aí, se vocês chegarem nos milhões de requests também, por favor, troquem informação. Aliás, troquem informação agora para a gente aprender todo mundo junto. Beleza, gente? Valeu. Obrigado.